Bom dia, Sr. Miguel Fonseca. Bom dia. Gostaria de lhe perguntar qual é o principal objetivo para esta candidatura, para estas eleições? O principal objetivo da candidatura Plataforma dos Cidadãos é a constituição de um governo de salvação nacional. Propostas é que fazem para... Esse governo de salvação regional, como é que é formado? As pessoas, quando falamos de um governo de salvação regional, julgam. Trata-se de um governo de coligação pura e dura. Não. Um governo de salvação regional é constituído, é formado na base, após as eleições, na base de um pacto estratégico entre as forças sociais e políticas, onde os sindicatos, as confederações sindicais, as confederações patronais, as ordens, as forças políticas estabelecem entre si um pacto estratégico baseado na questão da resolução da dívida da Madeira, nas relações financeiras entre a Madeira e o Estado e a União Europeia, porque a solução da dívida passa pela União Europeia também, na questão de um plano de emergência social que atenda aos casos mais urgentes da nossa sociedade e num investimento estratégico na nossa zona económica exclusiva. Já sondou as forças sociais, as chamadas forças sociais, para saber se estão disponíveis para colaborar? O que nós fizemos foi uma sondagem que encomendamos à Intercampos, feita aos concelhos da área metropolitana, Câmara de Lobos, Funchal, Santa Cruz e Mexica, que sabem que tem 80% da população da Madeira, e os resultados foram que 51% da população é a favor da constituição de um governo de salvação regional. E é curioso notar que a faixa etária entre os 18 e os 24 anos, aquela que é mais atingida pelo desemprego, são 63%. As mulheres é 54,5% e os homens 47,5%. Portanto, as mulheres são mais favoráveis à constituição de um governo de salvação regional em todos os concelhos desta área. Por exemplo, Mexico são 60 e poucos %. É um concelho que por acaso é do Partido Socialista, e favoráveis à constituição de um governo de salvação regional. E por que será que as pessoas são favoráveis à constituição deste governo? Porque nos momentos de crise eu sempre me baseei na ideia, porque não era do PSD, fui inscrito no Partido Socialista entre 96 e 2011, sempre me baseei na ideia de que numa determinada altura, defendo isso publicamente desde 96 em artigos, no Diário de Notícias, no Tribunal da Madeira, de que era possível estabelecer um pacto entre os partidos da oposição, e era, portanto, aí que fundava o eixo da alternativa ao PSD, constituído pelas forças da oposição. Achava que o regime estava subvertido o regime parlamentar estava subvertido pelas sucessivas maiorias absolutas do PSD, e que a forma de restabelecer o equilíbrio seria a constituição desse acordo. Em 2010 propôs nos órgãos do Partido Socialista a formação de uma plataforma democrática com todos os partidos da oposição. Isso foi aprovado e isso foi o repto foi lançado às forças da oposição. Não foi constituída essa plataforma. Portanto, essa grande coligação entre todos os partidos da oposição para derrotar o PSD. Nas vésperas das eleições regionais de 2011, discordei do processo que estava a ser seguido para as eleições, depois de ter falhado a plataforma por culpa do PS e dos outros partidos. Demitir-me do PS por causa disso. E o PS, curiosamente, o que voltou a acontecer agora. Por causa disso. E o PS teve o pior resultado de sempre e perdeu a liderança da oposição para o CDS, exatamente agora, voltou a constituir-se o mesmo erro. Só que, entretanto, a situação evolui. Nós estamos submetidos, o único território europeu está submetido a 2 planos de ajustamento. Políticas, aliás, criminosas, que vão contra os direitos humanos, reconhecido pelo próprio Juncker, Presidente da Comissão Europeia. Se é mau o que estão a fazer à Grécia, à Irlanda e a Portugal, imagino que é uma região que está submetida a 2 planos. E, portanto, neste momento, o eixo, a construção de uma solução política
pode ser no eixo direita-esquerda. No caso da Madeira, eu entendi que era o eixo PSD oposição. Neste momento, o eixo é ou formamos um governo de salvação regional, e o eixo é a grande questão de resolver os grandes problemas estratégicos que derivou desta crise financeira internacional, do plano de resgate que foi imposto a Portugal, do plano de resgate que foi imposto à Madeira, do fim de um ciclo com a saída do líder histórico do PSD, e pelo facto de verificar como cidadão, verifiquei há meses como cidadão, que não há uma confiança na população, por isso é que aquela sondagem dá os resultados que dá. Dos 3 que se apresentam como candidatos, ou que são vistos como candidatos a presidente do governo, não oferecem aquela confiança que o líder histórico do PSD oferecia à população, tanto que lhe teve maiorias absolutas sucessivas, e ele dava confiança não apenas aos que o elegiam, mas em relação aos outros nós vimos que era uma pessoa que podia desempenhar aquela função. E o que nós olhamos para estes líderes, me parecem homens vulgares, é que nós olhamos para eles e pensamos: este homem dará um presidente de governo para a situação que a Madeira vive. Por isso, esse governo de salvação regional é um governo baseado num pacto estratégico, e a partir dessa assinatura que se forma um governo que terá apoio no Parlamento para as grandes questões de que falei há pouco. E, portanto, vendo o panorama atual, os atores políticos que nós conhecemos, não me oferece confiança nem à população, pelos vistos, mas que era um governo de salvação regional. Que nomes é que podia apontar, por exemplo, para um governo de salvação regional? Eu não apontaria nenhum nome, mas vou-lhe dizer o seguinte: é interessante apontar nomes. A ideia que eu vou-lhe apontar é as ideias, portanto, além do programa, de que eu já falei os pontos essenciais, a questão essencial é que eles sejam personalidades, seja dos partidos ou da sociedade, porque uma sociedade, um povo que fez o que fez numa terra que era completamente inóspita, que construiu os expôs, que construiu tudo, que eu proponho que seja património mundial, que construiu tudo isso, os expôs, foi aí que nós formamos a nossa, transformamos a nossa, aprofundamos a nossa alma e a nossa Portugalidade, e nos transformamos em madeirense. Um povo que fez isto tem em si valores, portanto, sejam pessoas competentes, que tenham capacidade política, que tenham competência técnica, que tenham sensibilidade social para aquilo que é a grave crise que nós atravessamos em resultado destas políticas que nos são impostas. Ou seja, nota-se que o candidato... Eu poderia lhe falar em nomes, o candidato, mas acho que isso era subverter os papéis e subverter a ordem das coisas. Portanto, quem deve constituir esse pacto, obviamente, são os líderes dos partidos. Mas isso quer dizer que acredita que há, tanto na classe política como na sociedade civil, pessoas que sejam capazes de... Sim, com certeza. Há nos partidos pessoas muito competentes. Infelizmente, nem sempre são à frente dos partidos. Se olhar para a lista, para as listas, para as candidaturas, verificará que, em muitos casos, primeiro elas não tiraram, não puseram em candidatos os melhores dessas forças políticas. E mesmo dentro dessas forças políticas, os que estão na candidatura provavelmente seriam bons líderes de projeto. Um exemplo desses é o próprio PS. Não quero falar do Partido Socialista porque poderia parecer que estava aqui. Não tenho nenhuma objeção pessoal em relação a ninguém. Tenho um princípio político de sempre que os melhores devem desempenhar os cargos para os quais são competentes, mas neste momento em especial há na nossa sociedade pessoas, nas ordens, nos sindicatos também, nas formações políticas, que podem desempenhar melhor do que os atores políticos. Neste caso, faço a pergunta de outra forma. Vítor Freitas dava um bom presidente do Governo Regional? O que é que acha? O que é que acha que repare, eu vou-lhe dizer, em relação aos candidatos, eu não votaria nele para presidente do governo, como é óbvio, por isso é que saí do Partido Socialista, não por causa dele, obviamente, mas
neste momento, tendo saído do Partido Socialista, se achasse que ele daria um bom presidente do governo, eu não seria candidato, porque, repare, o objetivo, quando me perguntam, que é uma coisa que, sinceramente, não... Vejo as forças políticas dizer que querem eleger um deputado, 2 deputados, como se isso não resultasse de uma vontade que é indescrutinável antes das eleições. Como é que eu posso saber o que é que vai acontecer? Podemos ter intuição, podemos ter, para usar uma palavra inglesa, podemos ter o feeling, podemos fazer sondagens. Mas esse não é o objetivo, porque, repare, se formasse um governo de salvação regional, que é aquilo que a plataforma dos cidadãos defende, eu diria que o nosso papel estava executado. Portanto, se os líderes dos partidos estivessem disponíveis para viabilizar um governo de salvação regional com estas linhas essenciais que falei há pouco, e que eles próprios estivessem disponíveis para não serem eles o presidente do governo, vamos a admitir que nós chegávamos a acordo das forças sociais e políticas e fazíamos as reformas estruturais que a vez era precisa. Não aquelas que se fala que não são reformas estruturais, são destruição estrutural da economia, destruição estrutural do Estado Social, não essas. Eu falo de reformas estruturais que nos levem a ser uma região sustentável e capaz de gerar riqueza para garantir o nosso futuro. Se a coligação que chegou a ser avançada entre vários partidos que atualmente são oposição aqui na Madeira tivesse avançado, isso quer dizer que a plataforma não existia? Não, porque, como lhe disse há pouco, eu agora já não vejo, a situação já não vejo a questão no eixo PSD-oposição, até porque há outros 2 fatores que levam a não ver isso nessa questão. É a crise, a saída do líder do PSD, que até agora tem sido um referencial, quer para os que votaram nele, quer para os que nunca votaram nele, como é o meu caso, mas também o PSD, como eu falei há pouco, era preciso uma coligação que restabelecesse o equilíbrio. Repare, o PSD foi derrotado nas eleições. O PSD foi derrotado nas eleições autárquicas, com um líder histórico. E isto parece um paradoxo, mas as pessoas têm de reconhecer o seguinte: a derrota do PSD nas eleições autárquicas foi uma vitória política no sentido da história longa, daquilo que vai ficar para a história. Ninguém mais poderá dizer que não houve vitórias da oposição, porque não havia condições democráticas para essa vitória. Porque foi com o líder histórico do PSD. Portanto, se politicamente foi uma derrota do PSD, do seu líder, as autárquicas, do ponto de vista histórico, no seu capital político, fica uma derrota que prova que com ele em líder do PSD era possível, afinal, e havia condições democráticas para a oposição ganhar as eleições, que só não ganhou. Já numa altura em que o PSD estava muito desgastado. Exatamente, mas a questão é que isso quer dizer que as derrotas não vieram mais cedo porque o PSD não estava desgastado, e nunca por falta de condições democráticas, porque senão teriam vindo mais cedo. Ou seja, e aliás a oposição está a desbaratar aquilo que foi a vitória, porque em muitas câmaras aquilo que foi o projeto exatamente de coligação de vários partidos não está a funcionar no poder autárquico. Por acaso, um bom exemplo de bom funcionamento do poder autárquico é a Câmara de Santana. Por acaso, é do seguinte. É tudo. Não, já agora uma pergunta final. Alberto João Jardim acaba por sair demasiado tarde. Isso vai haver mudanças no PSD com Miguel Albuquerque? Repare, o Dr. Alberto João Jardim sai quando decide sair, e não sai depois de uma derrota política nas eleições legislativas. Alberto João Jardim é um democrata. Mudanças no PSD, aliás, peço desculpa, Alberto João Jardim é um social-democrata. Se há mudanças no PSD, há essa mudança. O Dr. Miguel Albuquerque da linha da aula do Dr. Pedro Passos Coelho, que é um liberal, e há essa mudança.
Já agora, uma última pergunta. Se Alberto João Jardim decidisse não sair e continuasse, fosse candidato também a umas eleições regionais novamente, acha que ele tinha condições para ganhar? Não sei. Sinceramente não sei. O que sei é que neste momento o Dr. Alberto João Jardim, do ponto de vista daquilo que nós defendemos, que é a formação do governo de salvação regional, certamente não teria as condições políticas devido ao seu passado de vitórias sucessivas sobre a oposição. O que sei é que ele não está acabado para a vida política, porque pessoas com muito mais idade do que ele e que fazem vida política e cuja experiência política não deve ser desaproveitada no futuro. Por exemplo, nós temos um problema na zona económica exclusiva na parte sul em relação às Canárias, e acho que esse problema deve ser resolvido também em diálogo com a comunidade, com o governo autónomo de Canárias, até porque as duas regiões autónomas têm uma questão que é comum, é que aquilo que pode ser as riquezas da zona económica exclusiva, nomeadamente o caso do petróleo e do gás natural que existe naquela zona, estão a ser geridas pelo governo central de Espanha sem a participação do governo autónomo de Canárias, e portanto convinha que houvesse negociações dos dois governos da Madeira e de Canárias também a ter uma palavra a dizer sobre aquilo, para que no futuro, quando houvermos de fazer investimentos na zona económica exclusiva, não fosse apenas o Poder Central a decidir o que se deve fazer. E a experiência do Dr. Alberto João Jardim, por exemplo, como Presidente do Comitê das Regiões, a experiência europeia na Europa das Regiões, poderia ser um interlocutor que, numa determinada contexto, pudesse estabelecer esses pontos, seja qual for o próximo governo regional. Seria um erro desperdiçar o capital e a experiência política que ele adquiriu ao longo destes anos. Aliás, a plataforma propõe, em substituição do representante da República, a figura do Presidente da Região, a ser eleito pelo Parlamento por 2/3 numa primeira e segunda volta e por maioria absoluta numa terceira volta, porque senão caíamos num impasse. E há várias figuras que podem desempenhar e que não têm que ser membro do Parlamento. Isso implica uma revisão constitucional, porque o representante da República efetivamente poderia ser aquele desempenhar na região o papel que o Presidente da República desempenha a nível regional quando há maiorias absolutas. Ele é um contrapoder. O representante da República não tem legitimidade própria na região, não tem legitimidade eleitoral, democrática, embora tenha legitimidade indireta. E, portanto, há várias figuras. Uma delas seria o Dr. Alberto João Jardim para esse cargo. Não estou a dizer que eu defendo, mas é uma pessoa que tem, de facto, uma experiência política, um capital político que qualquer futuro governo não pode desaproveitar, porque isso seria um erro. Muito bem. Muito obrigado por ter vindo ao Tribunal da Madeira. Obrigada.